eu falei anteriormente, eu sempre gostei de bola, sempre fui atleta, metido atleta, de jogar, de treinar academia. E, de repente, me vi descobrindo essa doença, aí já em 2013. É porque a história, vamos se contar. Logo depois da saída do menino que entrou no lugar desse Deco. Por isso que a história, às vezes, tem que ser... Mas vamos lá. Aí o Thiago saiu do grupo, aí a gente era nacional. Thiago é o vocal que entrou depois do Deco, Luiz, só pra tu entender. Esse Thiago entrou faltando, e era do Clariô. E por que ele... Agora, só vou resumir por que ele entrou. Que às vezes as pessoas me perguntam. A gente fazia a roda de samba. E o Clariô fazia a abertura. Na semana anterior, eu cheguei cedo pra ver o Clariô. Assisti o Clariô. Tô assistindo, tô vendo o Thiago ali, tocando. Na época, eu não lembro o instrumento que ele tava tocando, se era banjo, mas acho que era algum instrumento de percussão. Isso ficou na minha mente. Assisti o menino tocando, conheci um menino, um pagodeiro tocando. Na semana seguinte, o Deco faltou. O que me veio na cabeça? Pô, ele era um branquinho, fisicamente dava o mesmo... No disco. Biotipo de Deco, né? Era o ponto assim. Branco no grupo. Falei, cara, esse final de semana... O Thiago, liguei pra ele, Thiago, esse final de semana... Pô, tu sabe as músicas do Bongo? Eu sei. Pô, tu vai fazer no lugar do Deco, o Deco sumiu, a gente não sabe do Deco. E é verdade. Caraca, isso. Que desespero. Aí botamos o Thiago, e assim ele ficou. Aí depois eu volto pra contar a história dele. Mas aí na saída do Deco, do Thiago em 2013, eu descobri minha doença logo depois. Isso foi uma parada meio que, tipo assim, um choque na minha vida. Explica por favor, eu tenho insuficiência renal crônica, tinha, né? Hoje sou transplantado, graças a Deus. Tive a oportunidade de ser agraciado pela minha prima, doadora de Belém do Pará. Essa história foi divulgada, a princípio eu queria esconder, só que eu comecei a emagrecer muito e perder... E o semblante, né? Minha mãe usa o termo definhar. Ela fala, pô, eu vi meu filho definhando. Minha mãe também usa também. Minha mãe também usa esse termo definhar. Eu vi meu filho definhando, muito rápido. E eu não podia fazer esforço físico, eu não podia comer uma... Se eu falar aqui que eu poderia comer, cara, é bizarro. Nem todo legume eu podia comer. Suco de laranja eu não podia tomar. Já diagnosticado? Já diagnosticado com insuficiência renal. Por quê? Aí tu vai falar, caraca, mas eu conheço gente que come tudo. Essa pessoa, ou ela está sendo indisciplinada, ou ela já sabe que vai transplantar, ou ela está fazendo hemodiálise. Ou essa pessoa vai morrer. Agora, Cabeça, deixa eu te perguntar uma coisa dentro dessa doença, porque essa doença, quando você foi diagnosticado, né, quando eu fiquei sabendo, a gente já não estava mais junto, Sim, né? A vida já tinha separado a gente e tal, totalmente. E aí eu lembro, cara, eu tomei um choque, irmão, assim, real. Foi quando eu encontrei contigo, e eu lembro do seu braço todo inchado, né? Não é inchado. Eu tava com a fístula aqui. Explica isso que eu queria saber o que é. Então, é o que muitas vezes, por falta de informação, deixa a desejar. Quando eu descobri minha doença, startei minha família, ponto. Minha família, quando eu falo, é família, meu pai é de Salvador, minha mãe é de Belém do Pará. Aí startei minha família e fiquei ainda em off a nível mídia. Só que começou a ventilar no mercado um monte de história que eu tava usando droga, que eu tava com câncer, que eu tava com HIV, que eu tava com... E isso começou a reverberar na agenda. Começou a cair a agenda, o Bessa não vai, Bessa vai, Bessa não vai, Bessa não vai. Então, aí a agenda... Isso 2013. Tu chegou a faltar show antes de transplantar? Tu chegou a faltar? Não. Ah, tá. Não. Tu sempre compareceu? Sempre compareci. Só que as pessoas me viam mal, fisicamente. Me viam a minha história. E aí começa a historinha. Começa um monte de história. Até crack, cara, falaram que eu usei. Aí eu falei, vou levar isso... Aí quando eu preparei tudo, eu consegui o doador, no caso a minha prima, se colocou à disposição, fizemos todos os exames, falei, vou levar isso pra TV. Aí fomos no programa da Fátima Bernardes e anunciei a minha doença e que eu pararia para isso. Pararia de apresentar. De me apresentar, pararia a carreira, né? E tava colocando o Adriano para eventual falta minha. Falta, quando eu falo eventual, é se eu não voltasse, tá? Porque eu não sabia nem se eu ia voltar, né? Para pra pensar. Hoje é mole falar. Mas aí ainda tinha o Thiago. Não, pô. Não tinha mais o Thiago. Aí tu já era solo. Solo que eu digo no vocal. Eu e Mug, né? Tá. Aí, quando o Adriano entrou, faltando 2 meses para o transplante, que é um menino que faz parte dessa história que eu sou grato. Porque o Adriano é um compositor de Curtindo a Vida e outros sucessos nossos. Um menino que sempre se relacionou bem com a gente e com o cenário do samba.
E também estava no momento, quando eu chamei ele na minha casa, eu lembro que ele tinha dado uma acontecida com a primeira música dele, chamada Cenário de Novela, foi tema de Malhação. Só que, ó, se eu não me engano, ele estava no final desse disco e a carreira não estava da forma que ele queria, estava sem empresário, estava meio... Falei, cara, Adriano, o que tu acha de a gente juntar isso aqui e você, eventualmente... A gente não sabe o dia de amanhã, mas até 4 meses depois do meu transplante, você vai ficar com a gente? Topa. Ele, tô dentro. Tô nessa com vocês. E assim foi. Só que ele, em vez de sair, ele continuou. Ficou 5 anos. O Adriano continuou. Não sabia. Ele quis continuar. Nós quisemos que todos nós que ele continuasse. Como artista do bom gosto. E a minha doença... no início eu vi como... Isso aí, como você falou, caraca, fudeu, o que eu vou fazer na vida? Só que eu vi ao contrário, cara. Eu aprendi com a minha doença ver o copo meio cheio, velho. Essa frase eu levo pra minha vida, velho. Por quê? Você que fala muito disso. Do meio copo cheio. Ele só usa o meio copo cheio. Eu aprendi a ver o meio copo cheio em tudo. Se eu cair, Deus o livre, cair agora, quebrar o braço, eu penso que poderia ter sido a cabeça e poderia ter sido pior. E eu aprendi a virar chave para tudo. Quer um delivery de qualidade no conforto da sua casa? Liga pra gente, 988-128-435. Temos os melhores produtos e um atendimento de excelência. Seu evento vai ser um sucesso.